Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. e a Viteca Azores TV. Joana Moreira. E Miguel Maduro Dias À conversa com quem? Não há dois sem três. Ano novo, podcast novo, não é? E desta vez temos o nosso novo podcast, Não há dois sem três. E o nome já, por si, já diz um bocadinho do que é, não é? Portanto, temos aqui uma terceira pessoa. O digníssimo Ricardo de Fonseca. Que é- Eu não vou dizer o nome todo, não sei. Não, está ótimo assim, está ótimo assim. que é o O meu bestie, sim. Oh, É o meu isto é, bestie. portanto, Eu já disse dizer- várias vezes no portanto, outro podcast, sim. Pronto, e podemos dizer que este é o primeiro episódio que estamos a gravar, apesar de não ser o primeiro que vai para o ar, mas... Em princípio, não sabemos o futuro ainda. Não, Em mas princípio não, mas por isso é muito especial. Já seria especial, por ser o Ricardo. Sim, quisemos mas- começar de casa, basicamente. Foi isso. Queres apresentar um bocadinho do Ricardo? Ok, eu vou aproveitar as tuas cábulas, apesar de eu ter mais ou menos ideia do que é que ele andou a fazer na vida. Convenhamos. Mas, então, Ricardo Fonseca, ele começou por tirar a licenciatura em Economia e depois o mestrado em Ciências Económicas e Empresariais, especialização em Marketing. Isto foi na Universidade dos Açores, no Polo de Ponta Delgada, em São Miguel. Ele é pseudo-autodidata, também teve assim algumas dicas de outras pessoas que possivelmente também chegarão sim. a estar neste podcast, não me faço ideia, mas em captação e edição de vídeo e também, há bocadinho estávamos a falar acerca de áudio. E tiveste um percurso bastante peculiar, a meu ver. Quer dizer, peculiar. Hoje em dia acho que toda a gente anda um bocadinho à procura do seu rumo e à procura do Acho que seu isso é espaço bom. e tudo mais, não é? Isso é importante. Então passaste não aqui... estagnar, não é? Não Sim. chegar à primeira coisa e pronto, agora tem que ser isto para a vida toda. Exato. Vamos ser felizes. E então começaste em São Miguel ainda, a estagiar e tal, e depois passaste pelo continente, Lisboa, Porto, e entretanto voltaste para a terceira e voltaste às raízes e enraizaste aqui, pelo menos por agora. Portanto, 500 mil coisas. Yeah. Ele é um bocadinho biómni, não é? É. Portanto, eu acho que ele ia fazer bocadinho mais biómni. projetos connosco para além deste episódio. Sim. E vamos descobrir um bocadinho deste caminho, não é? Sim. Pronto, antes de fazer a primeira pergunta, agradecer a tua disponibilidade Sim. e amabilidade para aceder a este nosso convite. Obrigado Ficamos também. felizes. Impecável. Pronto, então, a nossa primeira pergunta é: quando eras pequenino, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Ainda bem que nunca ninguém perguntou isso numa entrevista de emprego. Foi? Porque a resposta ia ser muito engraçada. Ok. Quando eu era Estou pequenino, curiosa. a primeira coisa que eu me lembro de querer ser era homem de lixo. Ok. Exato. Era homem de lixo porque eu dizia Isso com que sempre... idade? Epá, sei lá, com 6, 7... Isso é uma memória muito antiga, porque eu lembro-me que... o meu irmão sempre quis ser médico, o outro sempre quis ser arquiteto, caminhos relativamente fixos desde o início, e eu andei a saltitar para aqui e para lá e não sei o Tu quê. és o mais novo. Sou o mais novo. Só que eu dizia sempre à minha mãe, aqueles homens, eles correm, saltam para os carros, aquilo parece impressionante, e dá a querer ser homem de lixo. Tipo ninja. Era tão simples quanto Uma isso. coisa assim. Tu tinhas toda uma obsessão com ninja, por acaso. Sim, Agora sim, estou-me a sim. Se lembrar. calhar era disso. Depois, sei lá, quis ser pediatra durante um bocadinho, depois quis ser cirurgião durante outro bocadinho, depois quis ser engenheiro civil durante mais um bocadinho, depois, durante muito tempo quis ser psicólogo clínico, Ok. esse aí é um ponto importante, e depois acabei em economia de alguma maneira. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Certo. Mas corria Estás já um áreas bocado todas. confuso, realmente. Corria as áreas todas, basicamente. Eu também tive assim uns devaneios, assim, uma coisa. Sim. Mas eu não sei se consegui variar tanto quanto ele, mas pronto, acho Mas que é a um coisa bom do ponto de psicólogo foi. Essa é o que eu me lembro mais, acho Sim. eu, e talvez a mais recente, tipo do final da adolescência, não é? Sim, Acho sim, que sim. ficou aí um bocadinho mais Tu marcado. querias ser quando já eras um bocadinho grande. Sim. Isto já era um bocadinho mais informado. E depois.
E depois fui para a economia. Porque sim? Não, na verdade foi uma decisão bastante racional e não emocional. Que acho que vai bater um pouco aquele problema da gente ter que escolher as coisas um bocadinho cedo. Acho que não é uma opinião pouco popular, que nós hoje em dia temos que escolher demasiado cedo para a área que vamos, a nível profissional. E, nós começámos a tomar este tipo de decisões, no nosso caso em particular, portanto, nossa geração, ali por volta de 2008, que é quando está a bater a crise, a grande crise financeira. Toda a gente nos assustou daqui até à China, que íamos para o desemprego, que nunca íamos arranjar trabalho, não sei o quê. Estava tudo um horror, hoje em dia estamos todos empregados, mas pronto. Mas ia ser tudo um horror. Então, na altura, eu olhei para as minhas opções. Por motivos pessoais também acabei por querer ir para São Miguel. Acabei por ver, dentro do que conseguia tirar lá e dentro dos meus interesses, o que é que encaixava mais ou menos. Porque a economia tem uma razão, mais uma vez, muito ridícula, mas muito típica da forma de pensar de um adolescente. A verdade é essa. Havia uma série na altura, que era o Mad Men, que era de pessoal de publicidade e não sei o quê, nos anos 60. E eu achava imensa piada aquela dinâmica, os engravatadinhos ali nas reuniões, a discutir aquilo, donos de negócios e isso, e eu pensei, isto até era giro. E depois comecei a investigar, gestão de empresas, blá blá blá. Depois, entre as duas, a economia parecia um bocadinho mais desligada das contabilidades, e isso que era uma área que não me interessava tanto. E também a economia permitia-me eventualmente ter ali uma vertente mais de bancário, um bocado, mais ligada à banca, se eu por acaso quisesse envergar por aí. Mais uma vez um trabalho de fatinho. e pronto, e foi um bocado por aí. E nunca chegaste a andar de fatinho? Cheguei. Foi? Por acaso, cheguei. Para ir trabalhar? Cheguei, mas um pouco por iniciativa própria, porque eu na primeira experiência que tive, que foi estágio, eu ia trabalhar de fato todos os dias. Porque lá está, e acho que isso é outra coisa, que é uma coisa que mudou muito ao longo do tempo. Nós ainda somos do tempo, não só de ir de fato para as entrevistas, sempre, que era o normal, era o aceitável, se a pessoa quisesse estar apresentável. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia vais de calças rotas. Sim, é considerado excessivo, normalmente. E depois o tipo de ambiente que era, e como era assim uma entidade maior, mais conservadora, eu achei por bem investir dessa forma. Também é um bocado a gente olhar para a indumentária à nossa volta e tentar perceber, ok, faz sentido, não faz sentido. E naquele contexto fazia algum sentido. Tinhas que idade? Eu devia ter 25, talvez, nessa altura, 24, 25, por aí, quando comecei, talvez, porque a minha primeira experiência foi estágio, porque, pronto, para contextualizar um bocadinho, aqui no contexto dos Açores em particular, nós temos várias medidas de estágio que são apoios do governo, e uma delas é o estagiário, que é um estágio que dura mais de um ano, e que é praticamente completamente financiado com fundos públicos. Portanto, a empresa só paga uma percentagem pequena se for feita a primeira renovação, porque o estágio está sempre sujeito à renovação. E é mesmo uma quantia irrisória para o que se faz no estágio. E depois não é como o típico, sei lá, eu vou dar aqui se calhar um mau exemplo, mas o típico estágio de IFP. Aqui é usado mesmo para, no fundo, as pessoas ingressarem no mercado de trabalho. É como se fosse um contrato, basicamente, mas muito mais benéfico para a empresa. Então as empresas têm todo o interesse em fazer ingressar licenciados nas empresas através dessas medidas. E eu comecei por aí, comecei na minha área, fazia controlling de gestão, que trocar por miúdos é, no fundo, olhar para as contas da empresa, demonstrações de resultados, coisas assim de género, promover medidas para melhorar as contas, tem alguma parte contabilística, alguma parte financeira, também mexia um bocadinho com stocks, e eu estava a trabalhar para uma unidade de serviço, ou seja, era uma unidade que tinha, salvo erro, 6 empresas,
de áreas muito diferentes, mas o que eu fazia era transversal, não mudava de empresa para empresa. 6 empresas. Não dá para começar pequenina logo. Foi. Eu estou a pensar desde homem do lixo até homem do fatinho. Eu fiquei fixado aí, como é que é possível? Pessoas evoluem. Evoluem. Que, entretanto, Então qual é o problema do homem do lixo? O homem do lixo tem muito valor. Não, evolui nos gostos. Ele queria andar de fato de treino. Exato. Se quisesse estar de fato de treino hoje em dia, não era assim tão mal. Essa parte. Eu ia perguntar há bocado. Tu tiveste que fazer essa escolha já mais ou menos racional, que tu chamaste há bocado, antes de ir para o secundário, não é? Porque no secundário já... Pois é, isso que ele está a referir. Eu ainda passei por ciências e depois de terminar as ciências ainda fui para a música. Pois, eu também fiz assim. E quanto a essa parte do medo do desemprego e não sei o quê, eu fui para a música. Isto vai ser, vai ser o melhor mesmo. Mas os nossos pais não, pelo menos os meus, não ficaram, o meu pai na altura não ficou muito convencido. Os meus ficaram atentos, pronto, isto pode ser eventualmente uma situação delicada, mas apoiaram e tudo bem, estás fixo nisto, queres... Sim. A minha mãe sim, a minha mãe vai. Pelo menos eles não me transmitiram de uma forma clara que estavam assim apreensivos e não sei o quê. Foi tipo... Muito claro. Mas pronto, uma pessoa é teimosa, eu tenho orgulho em ser teimosa. Acho que somos todos. Na verdade, e pronto, tinha que ser aquilo. Ok, então fizeste economia, ficaste lá, fizeste o estágio e o estágio acabado. Sim, eu comecei portanto, a escrever a minha tese, estava ainda a estagiar. A minha tese é sobre uma, como é que eu ia dizer isto em português, uma corrente de pensamento, uma teoria chamada marketing interno. Era uma coisa, hoje em dia já está talvez um bocadinho mais explorado, mas na altura era uma coisa relativamente nova, pelo menos no campo académico. A gente sabe que é novo quando a gente vai procurar o Google Académico e não encontra quase nada. Basicamente foi isso. Então eu tive que ir um pouco às raízes, à origem desse conceito, fazer toda uma revisão de literatura, desde a gênese até ao pensamento atual e depois fundamentar com alguns dados. Na altura, e agora é mais do que óbvio, mas na altura o ramo turístico estava em grande boom nos Açores, depois que a Covid e tudo mais, muito mais boom teve, mas estava ainda um pouco mais no início nessa altura e então eu tentei aplicar isso ao turismo nos Açores e passei uma série de questionários para um monte de empresas, hotéis, coisas assim de género, pelos colaboradores para tentar perceber um pouco as políticas que haviam. Trocado por miúdos, porque falando do meu percurso vai ser interessante esse ponto de partida. O marketing interno, no fundo, é uma teoria muito ligada aos recursos humanos, que no fundo explora a forma como a empresa vende a própria empresa aos trabalhadores. Ou seja, passa muito para aquela coisa dos pacotes salariais não focados só na remuneração, os benefícios, vestir a camisola, que é, pronto, hoje em dia está mais do que standardizado, ou deveria estar, pelo menos está standardizado o saber-se que é a melhor prática, agora se é aplicado em toda a lado. Eu estava a pensar também naquela questão dos valores e não sei o quê, mas isto tipicamente é mais externo, não é? Isto novamente é mais para o cliente, a empresa dizer isto são os nossos valores, isto é o nosso paradigma. Não, lá está, o marketing interno também pode passar tem de vender isso aos trabalhadores, porque tem a ver com a coisa do vestir a camisola, ou seja, por exemplo... orientá-los com... Sim. Mas coisas práticas. Coisas práticas, por exemplo, a nossa missão é trazer sorrisos, olha, sei lá, a Disney, um exemplo completamente à sorte, a nossa missão é trazer sorrisos às crianças, já para todo mundo, pronto. Claro que, por exemplo, aqueles trabalhadores que estão com as fatiotas na Disneyland Paris ou algo assim de género, têm que ser trabalhados num ambiente que promova
essa disponibilidade, essa energia, lá está, não pode ser um típico cadeia de fast food, és um número, carne para canhão, como se costuma dizer. E talvez não... diferente. E talvez não só isso, mas também numa situação de improviso, não é? Que sai do protocolo, pronto. Sim, exatamente. Um bocadinho fora do horário, inclusive, ou qualquer coisa do género, e eles improvisarem, ok, o objetivo é este, é o sorriso da criança, terem aquilo bastante incutido e agora vão improvisar e fazer aqui qualquer coisa. Eu estava-me agora a lembrar, por exemplo, há uns vídeos a brincar, a fazer pouco, digamos, de, por exemplo, cadeias de supermercados. Não sei se vocês já viram. E que é tipo, tem o empregado que está a atender do Continente, depois tens o empregado que está no Pingo Doce, depois tens o do Lidl, depois tens não sei o quê. Os caixas, não é? Sim. Lá está. E isso é a velha história, que é... Isto não tem que existir em todas as empresas. Devia. Se formos a ser rigorosos, devia. Mas também não é preciso uma análise muito profunda para perceber que isto depende um bocado da estrutura financeira das empresas. Porque isto são coisas que não são baratas. A verdade é, consegue-se fazer barato, mas é preciso alguém estar a ser muito bem pago para ter essas noções e para conseguir fazer esse trabalho bem feito. Porque isto não é só um gestor qualquer de empresa que se lembra, agora vou trabalhar aqui o marketing interno. Se calhar, até pode ser uma exceção e ser espetacular a fazer isso, mas normalmente isto é mais uma equipa, alguém de recursos humanos ou uma mistura, alguém que tenha uma formação de recursos humanos / marketing que consiga trabalhar um pouco esse conceito, mas geralmente novamente mais... especialização é o que estás a dizer. Geralmente isto é mais um assunto de recursos humanos, esta questão do marketing interno. E pronto, nas boas empresas é expectável que isto exista sempre, mas a gente está farto de saber que em empresas muito grandes isto depois tem muita gestão, e se a gestão vir as coisas de outra forma, acaba por não existir. E isso funciona tipo com cursos, com formações? Depois depende dos formatos por empresa, sim. Isto é uma forma de pensar, no fundo, ou seja... Mas como é que é transmitido? Uma coisa simples, por exemplo, tu tens alguém na tua empresa que é chefe de secção. Chega à altura da revisão salarial e tu, a gente aqui estamos a olhar para as nossas contas, não dá para subir muito no ordenado, o que é que a gente pode fazer? Olha, se calhar faz-lhe diferença ter um carro de empresa, se calhar faz-lhe diferença ter um telemóvel, e isto estamos a falar de coisas materiais, é o mais fácil, é visível. Depois há outras coisas, por exemplo, promoveres um encontro entre trabalhadores, por exemplo, olha, em horário de trabalho, hoje atingimos 1 milhão de vendas, para celebrar temos bolo no refeitório, podem tirar todos 1 hora, vamos lá conviver um bocadinho. Isto, em certos ambientes, é um dia espetacular. É fomentar um ambiente saudável entre os trabalhadores e, no fundo, fazer com que aquilo seja quase uma segunda família. Tipo a Google, não é? A Google, por exemplo, tem muitas políticas desse género, o Facebook tem muitas políticas desse género, mas pronto, aqui estamos a falar das empresas de topo, entre aspas. Em empresas mais pequenas, geralmente tenta-se fazer um pouco estas coisas. Olha, chega à altura do Natal, o jantar de Natal, há uma prendinha para os miúdos, um cabaz, ou então, sei lá, chega, por exemplo, o Carnaval é muito popular aqui, chega ao Carnaval, tentar promover um eventozinho, uma brincadeira no trabalho, olha, um dia podem vir disfarçados, sei lá, há muitas coisas que se pode fazer. Vamos fazer um bailinho. Vamos fazer um bailinho. Sim, no fundo é um bocado por aí. Então, voltando ao percurso, sim. Sim. Fizeste o estágio e depois decidiste que... Sim, nisto eu não estava muito contente com o que estava a fazer, ironicamente, porque até estava bastante ligado à minha área, e decidi simplesmente experimentar uma coisa diferente. A minha família, portanto, olhando um bocadinho para trás, para o meu avô, para o meu pai, sempre estiveram um bocadinho ligados ao comércio, e o meu pai desde pequeno falava muito sobre isso, e eu pensei, vou experimentar comércio. E comecei a mandar currículos para lojas. Por acaso, na altura, queria, porque eu pronto, como disse,
por motivos pessoais, acabei por ir estudar para São Miguel, mas tinha curiosidade de viver no continente. E pensei, bem, vou juntar o útil ao agradável. Tenho um primo meu que está a viver lá fora, já falei com ele, tenho facilidade em mudar-me lá e morar com ele, dividimos renda, isso tudo. O normal da altura e ainda de agora. E pensei, bom, vou mandar para empresas de cá, mas também para empresas de fora. E o que colar, cola. Nisto arranjei um trabalho em grande retalho em Lisboa, portanto numa loja grande de do it yourself, no fundo, material para obras, sanitários, tintas, etc. Tive algum tempo lá, ganhei alguma experiência, aquilo era um trabalho muito mais virado para a venda de serviço e não para a venda... O que eu estou a dizer, na verdade, não está certo. É para a venda de produto, mas eu, como trabalhador, era mais o serviço que eu prestava e menos a venda individual. Sim, o impingir o produto de alguma forma. Não é? São dois estilos de venda muito diferentes. Ali pretendia-se mais um atendimento personalizado, ao fim e ao cabo. Há um estilo de venda muito diferente, que é a venda do produto, que é o que vem a seguir no meu percurso. Que é, eu tive este período a fazer este trabalho, não foi muito tempo, salvo erro 9 meses, salvo erro. No entretanto, e coincide com a altura... Gostei, até gostei. E qual foi o motivo para... Horários, principalmente. Okay. Porque... desculpa, deixa eu uma pergunta. Sim, tiveste sim. tipo alguma formação antes de... Não. Ok. Estas empresas tipicamente não têm... De todo. Eu tive formações lá dentro... Aos leões e tal? É assim, normalmente como funciona nestas empresas, e foi como funcionou nessa, é formação no local de trabalho. Okay. Ou seja, a pessoa não é deixada totalmente à mercê dos clientes, principalmente numa loja daquela dimensão não podia ser. Tem sempre... Eu não lhe vou chamar um supervisor. Chama-se muito o período de sombra, que é muito normal nas empresas. Estamos a fazer sombra de alguém. Okay. Normalmente, por exemplo, neste trabalho em concreto, a pessoa, para proteger um bocadinho a pessoa que estava em formação, a pessoa não começa a usar farda desde o início. Porque, como a farda é característica, os clientes reconhecem a milhas, no momento que vem uma pessoa fardada, caem logo em cima. E como a pessoa nunca pode ficar sozinha, a pessoa tinha só uma chapinha identificativa e estava sempre com um fardado e ia rodando entre os colegas, dependendo dos turnos, para ir aprendendo. Isto é o método mais normal que existe. Parece-me bastante Sim. E depois, claro que também há alguma formação depois a nível interno, a pessoa vai tendo algumas formações, isto depois depende das empresas, por acaso nesta até tínhamos algumas, formação de vendas, formações de higiene e segurança, aquelas coisas normais. Acabei por perceber que em termos principalmente dos horários, estilo de vida que não encaixava muito comigo, os turnos... As semanas não eram todas iguais, não é? Sim, e para o meu caso em particular era um bocadinho agressivo, entre aspas. Há pessoas que encaixam lindamente naquilo e até preferem aquele estilo de horários. Mas porque era rotativo, é isso? Era rotativo e com muita frequência, ou seja, eu não tinha, por exemplo, um turno por semana. Na mesma semana eu podia ter vários turnos. E depois as folgas eram partidas. Muitas vezes não tinha 2 folgas seguidas. Depois aquilo para organizar a minha vida era muito complicado. Mas pronto, há quem consiga e há quem até prefira este estilo e depois consegue encaixar naquilo. Está tudo certo. Uma coisa mais estável. Queria uma coisa mais estável. Nisto eu enverguei ali durante um bocadinho por uma área de vídeo, porque enquanto estava a trabalhar nesta loja fui dando ali uns toques por conta própria e aprendendo com o meu primo, que é mesmo profissional da área. Fui ajudando com umas coisas pequenas, eventualmente já estava a editar umas coisas um bocadinho mais complexas, mas assim, eu sou sempre da filosofia que temos que estar a fazer dinheiro, pura e simplesmente. E é importante. Eu nessa fase entre trabalhos estava a fazer muito pouco dinheiro, porque estava como freelance, sem nome, só a fazer umas coisinhas pequeninas. Pensei, bem, eu tenho que fazer trabalho, tenho que fazer dinheiro. Sim. E fazer trabalho também. E acabei por
Nisto mudei-me para Gaia, quando estive a ver com o Miguel, inclusive, e arranjei um trabalho... Já agora em casa de familiar em casa de familiares de Miguel, exatamente. E arranjei um trabalho novamente em vendas, mas agora um estilo diferente, porque eu tinha experimentado aquele, que lá está, que era mais virado para o serviço, experimentei um mais para objetivos individuais, para ver se encaixava. Okay. Foi ainda pior. Aqui não foram os horários, necessariamente, os horários até não me faziam muita comichão, é a mesma questão da venda individual. Aqui... é uma coisa mais agressiva? É, muito. Inclusive com os prémios e não sei o que. Sim. As vendas portanto, tu ganhavas mais consoante comissão. vendias. E as vendas por objetivos individuais acabam por ter que ter sempre algum comportamento, a gente chama comportamento agressivo, Pois. mas é porque... Como é que se pode pôr isto de uma forma simpática? É muito difícil cumprir os objetivos e estar completamente imparcial. Exímio. Imparcial. Sim, porque a realidade é, o vendedor sabe o que é que tem que vender para atingir o seu objetivo, mas o vendedor também sabe que muitas vezes aquilo não é o melhor produto. E aí o vendedor tem uma decisão a tomar. Ou eu vou impingir este produto e vou pôr mais pão na mesa, certo. Ou eu não vou impingir este produto e vão-me despedir porque eu não cumpro objetivos. E aquilo não encaixa com a minha forma de ser, não. Eu preciso estar a vender produtos em que acredito. Claro. A realidade é que eu não acreditava muito nos produtos. Diria que foi o único trabalho que eu senti que não fazia bem. Okay. Na minha vida foi um trabalho que eu fiz e fiquei com a consciência leve. Depois. Porque não impingi os produtos. Mas não chegaste a fazer, então. Os meus chefes é que não devem ter ficado okay. com a consciência muito leve de me ter contratado porque... Corajoso. Sim. Não quis cumprir os objetivos. Ele é íntegro. Sim, eu acredito muito na integridade e acho que é assim, há pessoas que precisam e isso tem o seu valor também e é o que é. É mais vale estarem a trabalhar num sítio desses do que... Sim, é um trabalho honesto, pronto. Quando era roubar. Exatamente. Agora, eu acho que a gente tem sempre uma decisão a tomar e aí eu percebi que aquilo não encaixava com os meus valores e voltamos a tocar um bocado naquela questão do marketing interno e tudo mais. E quando a pessoa não encaixa, é muito difícil fazer um bom trabalho. E eu sentia que estava a fazer um mau trabalho e acabei por, na altura, falar mesmo com a empresa e dizer, olha, isto acho que não está a correr bem, nem para mim, nem para vocês tenho como colaborador, porque eu não estou a sentir que estou a ter o desempenho que eu gosto de ter. Será que podemos rescindir? E nisso foram espetaculares e não houve problemas nenhuns. Pronto, ficou resolvido. Daí eu já estava com a ideia, também por causa da família e tudo mais, de voltar para aqui, dar uma oportunidade à terra. Para aqui, para a Ilha Terceira. Para aqui, para a Ilha Terceira, dar uma oportunidade à nossa terra natal, também para estar mais próximo dos meus pais e tudo mais. E do resto da família, claro, e felizmente hoje em dia ainda temos cada vez mais família cá, mais primos, mais amigos, estão a voltar cada vez mais, que é ótimo. E comecei, eu aí já tinha, é uma boa questão, eu sei que o ano foi 2019, isso é fácil, fazendo contas, eu tinha para aí 28, eu ia fazer 28 nesse ano, parece-me. Não demorou muito tempo a arranjar trabalho cá, eu tinha poupanças... Mas daquilo que eu me lembro, tinhas receio disso, não é? Mas por acaso... Sim, tinha muito e acho que é um receio muito legítimo de quem vem para cá, porque é assim, para licenciados principalmente é bastante difícil arranjar bom emprego cá porque está tudo lotado, a verdade é essa. Nós vimos de uma geração de completa subdosagem de licenciados. Eu digo sempre que o licenciado é o novo 12º. E tanto é que eu a trabalhar em grandes lojas, em retalho, tinha imensos colegas licenciados, pessoal com mestrado até, e era o que era considerado antes o trabalho do 9º ano. Atenção, trabalho tão bom como os outros todos, mas
pronto, aqui falando de o trabalho indiferenciado e o trabalho especializado. E acho que é um receio legítimo. O que é que acontece? Eu até não estive à procura há muito tempo. Eu tinha umas poupanças, comecei a renovar o meu espaço e tudo para mudar para cá. No entretanto, arranjei um trabalho para um grossista farmacêutico e o que eu fazia era gestão de estoques. Por acaso gostava bastante do que fazia, mas pronto, aí por vários motivos, ali um pouco de estagnação em termos de... Tive lá, salvo erro, 2 anos e pouco, mas comecei a sentir que estava a estagnar um pouco em termos de progressão, aí foi mesmo isso, porque tive um pouco de tempo como chefia, mas depois aquilo por causa de alterações na equipa, fiquei só com metade das funções e comecei a ver que aquilo não ia andar muito e acabei por começar a procurar outra coisa. Nisto eu arranjei um trabalho em... Esse até é difícil de descrever porque eu fazia muita coisa, mas essencialmente o grosso era a contratação pública, que é uma área que não tem nada a ver com nada, mas curiosamente... Mas agora que foste ser fulano, não é? Sim. Os únicos 2 trabalhos mais parecidos foram vendas, se bem que 2 estilos de vendas muito diferentes. Entre estes 2 trabalhos, não sei se importa referir, eu estive a editar como freelancer, aí sim já a fazer vídeos mais a sério, a fazer muito vídeo de marketing digital, a apoiar o meu primo. Mas há aqui uma coisa, tu inicialmente fazias mais edição do que captação? Não, fazia só edição. Só fazias edição. Entretanto, tu trocaste um bocado, não é? Sim. Entretanto, com ele... Agora, fazendo só um salto para a frente para voltar para trás, eu filmo casamentos com o meu primo. Maioritariamente casamentos, muito raramente... Editar, raramente o fazes? Nunca. Pois. Foi uma coisa que deixei completamente. Por acaso dei apoio num podcast há 1 ano e tal, talvez, não sei agora precisar, da edição de imagem, som e materiais de marketing, uma coisa aqui e ali, mas desde aí nunca mais editei nada. Tenho estado só a prestar apoio como segundo câmara, principalmente na área dos casamentos, muito raramente um evento mais pequeno, que seja mais simples, porque para todos os efeitos não é de toda a minha área, portanto é sempre como segundo câmara. Mas pronto, tive nesse interregno, lá está, mais uma vez, temos que estar a fazer dinheiro, entre esses 2 trabalhos estive a editar ali durante um bocado, mas pronto, nunca seria o objetivo final, até porque queria sempre alavancar um pouco os meus estudos, e depois, curiosamente, nesse tal trabalho da contratação pública, fiquei também um pouco à frente dos recursos humanos, e isso, porque eu estava responsável por essa parte. E isso depois vai bater ao que eu estou a fazer atualmente, que sou responsável de recursos humanos. Noutra empresa ainda. Portanto, tive 1 ano nesse tal trabalho e saí deu, nem sequer demorou 10 dias, uma completa coincidência. Fui contactado por esta outra empresa que já tinha deixado o currículo há algum tempo, na altura que estava à procura de trabalho. Coincidiu que por acaso houve ali uma saída de uma pessoa, estavam com uma necessidade, entraram em contacto porque o currículo chamou e pronto. E neste momento é o que eu estou a fazer. Isso e a parte do vídeo é um part-time, no fundo. Pois. É uma coisa mais aos fins de semana, é um pouco sazonal, normalmente mais na altura do verão. Sim, mas ainda claro, faz já uns alguns... quantos, não é? Durante o verão, sim, principalmente, sim. da última vez que eu me lembro. Não falando muito de números, sim, ocupa um verão. Isso sim, a nível de fins de semana, sim. Claro que a gente tem alguns, às vezes, a época de casamento está cada vez mais larga, assim por dizer, já se começa a ver uns em novembro, uns em dezembro, já se vê até em janeiro às vezes. O expectável é que eventualmente se veja no ano todo. No continente é o que acontece, eventualmente, se as coisas continuarem a crescer como têm crescido,
é expectável que vá por aí. Assim, para o teu primo te contratar como segundo cameraman, eu imagino que faças o trabalho mais ou menos. Tem corrido bem. Em termos de percurso, acho que é mais. Eu gostava de saber um bocadinho mais o que é isto dos recursos humanos. O que é isto dos recursos humanos? Na verdade, por uma vez, é um trabalho bastante fácil de explicar. Ok. Este é bastante fácil de explicar. No fundo, o meu papel ali, agora nos últimos tempos está a evoluir um pouco, mas é um papel mais administrativo, porque os recursos humanos têm várias vertentes. E tem a vertente mais administrativa, tem a vertente mais de pessoal, que passa muito pela seleção, o recrutamento. Neste momento eu já tenho essas vertentes todas, mas aquilo começou principalmente por um trabalho mais administrativo. Portanto, é o chamado payroll, é processamento de salários, não na parte contabilística, mas também temos que fazer muitas contas. Depende muito das situações. Por exemplo, em casos de cessação, temos que calcular as cessações. Claro que há muita coisa que os sistemas contabilísticos já fazem automaticamente, mas também há muita coisa que é manual. Temos que estar muito familiarizados com o Código de Trabalho, porque tanto chefias como colaboradores têm questões e temos de saber atender a essas questões, sem mandar as pessoas para outras entidades, porque idealmente conseguimos responder no próprio local de trabalho, por uma questão de conveniência Mas coisas de contrato, assim? Sim, de contrato, de direitos, de muitas questões legais. Acidentes, não tanto isso. Também temos uma parte de acidentes de trabalho, mas aí é mais a parte da segurança que trata disso, mas nós gerimos um pouco o processo, também gerimos ali um pouco da parte da medicina do trabalho. Basicamente, a maioria das coisas que têm a ver com o pessoal passa por mim e pela minha colega. Somos dois. Somos dois e penso que é indispensável ser sempre pelo menos duas pessoas, até para em muitas situações garantir imparcialidade. É sempre bom ter dois pares de olhos quando se está a falar de ordenados das pessoas. É assim, nunca temos problemas com ética nem nada que se pareça, mas é sempre bom ter dois pares de olhos em trabalhos desse género. São casos muito subjetivos. Sim, às vezes sim. Dizer, não é? Às vezes sim. Às vezes a própria lei está escrita de uma forma um pouco vaga. Muitas vezes. Não. Sim, e exige alguma discussão interna. Também participo um pouco no processo de recrutamento, mas pronto, aí depois também passo um bocadinho pelo processo da empresa. Mas a parte das entrevistas, há alguma parte de pré-seleção também fazemos, da parte dos currículos e tudo mais, quem é que chamamos, quem é que nós chamamos. É uma empresa de quantos trabalhadores? Mais ou menos? Já vamos, talvez, só aos 300. Ok. É assim por alto. Um bocadinho maior do que a Biomi Express. para a nossa dimensão, para a dimensão do nosso mercado, já é uma empresa consideravelmente grande. Okay. Sim, eu acho que antes de passar para aquelas outras perguntas, não é? Seria a próxima coisa? Ou ainda tinhas mais alguma? Queria perguntar se ele alguma vez pensou em enverdar como primeira opção na edição de vídeo. Sim, sem dúvida. E por que não? Sem dúvida. Por que não aconteceu? Olha, é uma excelente pergunta para a qual eu, por acaso, tenho uma resposta preparada. Porque esta pergunta é feita às vezes noutras vertentes, mas no fundo é a mesma pergunta e eu acho que ironicamente não é. A pergunta não é porque que não seguiste pelo vídeo, a pergunta é porque que decidiste trabalhar a contrato em vez de como freelancer. É um bocado por aí, porque eu indo para uma área de vídeo seria sempre freelance. E para mim isto tem muito a ver com o estilo de vida e acho que tem muito a ver com aquilo que a gente procura. E sempre procurei um bocadinho a estabilidade. Claro que se me dissessem, olha, estou envergando por esta área, porque eu gosto da edição de vídeo, mas a edição de vídeo exige muitas horas de trabalho, muitas horas de trabalho e muitas horas fora de horas. Para ter um trabalho, eu sou uma pessoa perfeccionista, muito perfeccionista mesmo, e para ter um trabalho da qualidade que eu acho aceitável, ineficiente ou não, a verdade é que eu acabo por me perder um pouco nos detalhes.
E depois o que eu senti é que isso acaba por me consumir um pouco. E eu acho que ia ser assim com qualquer coisa de freelance, porque a pessoa quando está a trabalhar como freelancer, o dinheiro entrar ou não é completamente da nossa responsabilidade. E isso não torna a pessoa isenta de fazer 200%, 300% em qualquer trabalho que esteja, mesmo quando, como se costuma dizer, não é nada meu, mas como freelancer a responsabilidade é completamente diferente. E eu penso que é muito difícil a pessoa chegar a um patamar de estabilidade emocional, que eu sempre procurei, estabilidade emocional e financeira, só a envergar pelo freelance. E acho que é uma coisa muito mais para as pessoas que têm um pouco mais sede um pouco mais de ambição, no fundo, em termos de projeto, se calhar de evolução pessoal. Para mim as minhas prioridades sempre tiveram... Sim, porque a progressão de carreira no freelance e nos contratos, ou a trabalhar por conta do outro ano, seja, é completamente diferente. A verdade é essa. Pois. Estamos a falar de um que é um percurso muito mais velocidade cruzeiro e um que só está dependente da pessoa, no fundo. E eu penso que é muito mais por aí. Não teve nada a ver com a área em si, porque eu gosto de editar vídeo, efetivamente. E até preferirias, de certa parte, não é? Preferirias fazer esse tipo de trabalho se tu estivesse a ganhar o mesmo que estás a ganhar agora? Olha, por acaso não sei dizer, porque surpreendentemente eu gosto bastante do que faço hoje em dia. Okay. Ou seja, eu acabei num trabalho que não tem nada a ver com o que... Não posso dizer que não tem nada a ver com a minha formação, mas é relativamente distante, embora a gente tenha algumas cadeiras de recursos humanos e tudo mais. Mas curiosamente gosto bastante, principalmente por causa do contacto com as pessoas. Porque uma coisa que eu dou muito valor e que dá para perceber também pelo percurso de passar pelo comércio e tudo mais, é um bocadinho a parte humana. É uma parte que eu gosto muito. E acabei por gostar. Portanto, hoje em dia, se pudesse fazer um ou outro, não sei, são estilos de vida muito diferentes. O vídeo é um pouco mais isolado, a pessoa acaba por ter pouco contacto, tem contacto com clientes eventualmente, mas é um contacto de x em x tempo na entrega de projetos ou algo assim que já. Muito intenso para as gravações, por exemplo, e depois... É diferente. Mas, sim, eu diria que uma resposta muito longa para uma pergunta curta, mas eu diria que é mais por aí. Okay. O que eu queria falar um bocadinho, porque ainda por cima, lá está, tu disseste que em Gaia nós estivemos a morar juntos. Eu lembro-me de nós durante meses, uns largos meses, partilhámos a mesma secretária, não é? Literalmente. Portanto, nós estávamos lado a lado, era eu a estudar alguma aula para alguma coisa, tu tipicamente, eu lembro-me muito, era de tu estares a ir a alguns sites ver empregos, tipo anúncios de empregos e essas coisas todas, depois, como sempre, perfeccionista e tudo mais, e organizado, a criar um Excel. Um Excelzinho, folha de cálculo. Sempre um Excel. Quem fala? Sempre um Excel. Eu tento ir buscar as coisas boas das pessoas que eu conheço, não é verdade? Excel para tudo. Qualquer coisa. Não diria para tudo na minha vida, mas eu gosto de um bom Excel. E tu procurares aqueles anúncios e pegares naquela informação, sistematizares, anotares que se já tinhas enviado um e-mail e todo o currículo, ias mantendo o processo todo ali. E eu lembro-me muito de tu, por um lado, acho que mesmo comigo, que nós tipicamente não temos grande coisa a esconder um do outro e tudo mais, mas acho que também, não sei se tinhas total consciência disso ou não, mas acho que não querias mostrar muito acho eu, desespero de, lá está, querer um emprego, querer essa estabilidade, querer ter as contas... Eu acho que ninguém quer. Mas por causa dessa confusão, nós hoje em dia, acho que ambos dizemos que foi um bocadinho pena, e pronto, há que ter gratidão por muitas coisas, mas ao mesmo tempo foi pena nós não termos aproveitado melhor esse tempo
para ter feito outras coisas. Sim. Nomeadamente o grande... Tempero que não faltava. Exatamente. Nomeadamente o grande tema para mim, que é videojogos. Que nós na altura falámos imenso acerca disso e que tu há bocado não estavas a falar acerca de nenhuma coisa ligada, o pequenino, o Ricardo pequenino, nunca quis ser, por aquilo que estavas a dizer há bocadinho, nunca ser programador, não. Nem designer, nem curiosamente nunca mas desde o 7º ano, que foi quando nós ficámos na mesma turma, eu lembro-me muito que nós estávamos a usar vários programas para criar jogos. Epá, e era coisa que nós fazíamos a torto e a Era um hobby, sim. No fundo. E é uma coisa que ainda, do ponto de vista de trabalhar a cabeça um bocadinho, ainda me interessa. E a gente chegou a projetar bastante coisa. Sim. Então, não, tomámos imensas notas, saltámos de um projeto para o outro. Muitos Google Docs e muitas coisas. Exatamente. Mas queria que tu falasses, lá está, acerca desse processo, de estar à procura desse trabalho, dessa frustração. Isto agora tem que ver também um bocadinho com essa parte emocional, com essa parte de sentimento, não é? Sim. Da procura de um lugar, de um trabalho que tu gostes, que tu ganhes o dinheiro, que tenhas o pão na mesa, mas ao mesmo tempo tu passaste muito por isso. É muito fácil ver, por aquilo que tu tiveste a explicar, por teres passado por coisas completamente diferentes, experiências completamente diferentes, sítios completamente diferentes. Acho que gostava que tu falasses um bocadinho acerca desse processo e desse caminho emocional também. Eu penso que uma das maiores dificuldades em termos de gestão emocional e uma das coisas mais frustrantes nesse processo é a quantidade de não respostas. E isso é uma coisa que, por exemplo... Não é a quantidade de nãos, é a quantidade de não respostas. É o silêncio, é o pior. Por exemplo, é uma coisa que eu como RH tento recursos humanos, tento ter sempre cuidado, é responder a tudo. Nem que seja para dizer, olha, peço imensa desculpa, a nossa empresa atualmente não tem uma vaga disponível, ou dizer, olha, deverá dirigir-se cá e registar-se pessoalmente, não sei o quê. Mesmo que seja um e-mail mais ou menos... Seja o que for, mas dar uma resposta, porque... e digo isso em qualquer empresa que tenha tido contacto com essa área, ou mesmo agora que trabalho diretamente com isso, porque eu penso que aí eu percebo que as empresas, quando atingem uma determinada dimensão, podem-se perder ali alguns aspectos, mas eu acho que há coisas básicas de... A gente não se pode esquecer que estamos a lidar com pessoas. Independentemente de olharmos mais para números, seja o que for, quem está a enviar um currículo é uma pessoa e aquela pessoa tem expectativas, tem 1500 coisas. Nós não sabemos se ela só está a enviar para nós, não sabemos se somos, às vezes sabemos, mas vamos dizer que não sabemos se está a enviar para 1000 empresas. Não obstante, a pessoa fica sempre à espera de uma resposta. Claro. E eu penso que isso é sem dúvida o aspecto mais frustrante. Desde eu ter ido a entrevistas, ou seja, já ter ido à entrevista, nunca me darem feedback, até... Isso ainda é pior. E chegou-me a acontecer, inclusive, darem muitas esperanças, já termos apertado mão com toda a gente e de repente ligarem-me a propor uma coisa completamente diferente. Eu penso que o mais frustrante desse processo é mesmo como há tanta competição e como há tanto volume, lá está, de currículos. O poder negocial acabou por passar quase totalmente para o lado das empresas e não para o lado do trabalhador. Claro que há áreas como a informática em que isto é completamente ao contrário, mas é também um completo outlier no mercado empresarial português, porque o típico, seja licenciado, não seja, o que se vê, não é difícil necessariamente arranjar um trabalho, mas é difícil arranjar um bom emprego, a verdade é essa. E pronto, quando a pessoa está... O irónico é, mesmo nessa linha de pensamento, mesmo que a pessoa envie para todo o lado, às vezes não é exagero dizer que, por exemplo, em 50 currículos,
3 respondem. Sim, nós também temos um bocadinho essa Sim, nós temos essa experiência. Sem grande desenvolvimento às vezes é, olha, não dá, pronto, ok. Mas ao menos responderam, eu dou mais valor a isso. Sim, tu fechas aquela porta, não é? Ou, mesmo que seja Exatamente. temporário, mesmo que tu dali a 1 ou 2 anos voltes a tentar para aquela empresa, pelo menos sabes que... E se tu estás na dúvida, epá, este emprego até é razoável, mas eu gostava de ter uma resposta daquela antes de tomar esta decisão. E acontece a muita gente, e é por isso e depois que perdes os dois. Exato, e isso é uma das tais coisas que eu acho que é muito importante dar sempre resposta, e daí que eu comecei por dar o exemplo de nós não sabemos para quantos sítios aquela pessoa enviou, porque há pessoas, principalmente pessoas mais inexperientes, que não têm de facto noção que as empresas não respondem, simplesmente. Não é nada pouco comum, como RH, recebermos telefonemas de e tal, porque eu deixei o meu currículo, não sei o quê, já sabem de alguma coisa. Claro que as pessoas têm sempre resposta, mas nós já fazemos todo o processo a dizer, olha, atenção que isto não garante a chamada para uma entrevista, é só uma candidatura, claro. Mas damos sempre algum tipo de feedback. Mas a realidade é que muitas empresas nem isso fazem, e depois a pessoa fica num limbo. Sim. No fundo. E depois, isso, a nível de gestão emocional, torna-se muito complicado porque, lá está, principalmente se tiver a minha mentalidade de tenho que estar a fazer dinheiro de alguma forma, a pessoa depois fica ali num impasse de mas será que eu devia começar a tentar vender alguma coisa, trabalhar algum talento que eu tenho, será que eu devo continuar a procurar, mas se eu agora começar a envergar por uma área, estou a tirar tempo de estar à procura, não vou conseguir preparar-me tão bem. E descansar, esquece. Exato, e se eu estiver só a fazer isso, também não estou a fazer dinheiro e eu tenho que fazer dinheiro. E depois essa gestão penso que é o mais complicado desse processo. Um bocadinho diferente, o nosso caso é um bocado diferente, mas acho que nos revemos um bocadinho com essa questão agora também um bocado. Ok, eu acho que era o principal da minha parte, quando eu estava a ver o percurso dele, acho que era o principal, sim. Vamos já àquelas perguntas... As perguntas manhosas. Então, a primeira é, se pudesses voltar atrás, se fazias alguma coisa diferente? As perguntas do prolongamento. É o que toda a gente gosta. Olha, muito sinceramente, e isto não é... segredo para ninguém, é uma coisa que eu falo abertamente, se eu pudesse voltar atrás eu tinha ido para a psicologia clínica, pura e simplesmente. Nem que seja pelo... Lá está, mais uma vez, uma área ligada às pessoas, eu acabei numa área ligada às pessoas na mesma, dentro dos meus estudos alavanquei para uma coisa que acabo por gostar e que está ligada às pessoas. E os recursos humanos, tipicamente, é algo bastante ligado à psicologia. Como na parte das entrevistas, por exemplo, acaba sempre por ter ali alguma parte de análise de linguagem não verbal e uma série de coisas assim do género, mas teria envergado por aí simplesmente porque, lá está, foi despintado todo um cenário pós-apocalíptico que depois, na verdade, não se concretizou. Claro que nós fazemos, e isso não... Lá está, as pessoas fazem o melhor que podem com a informação que têm, e foi exatamente o que nós fizemos. Hoje em dia o que eu vejo é que de uma maneira ou de outra as pessoas que estão a fazer o que gostam, em geral estão-se a safar. De uma maneira ou de outra, com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas lá está. Isto depois mais atribulados, dependendo das ambições. E isto depois é todo um equilíbrio, porque se calhar as pessoas que estiverem a fazer o que gostam têm um pouco mais de trabalho, mas também conseguem tolerar um pouco melhor, porque estão mesmo entusiasmados com o que estão a fazer. Se calhar se gostarem um pouco menos, já têm que ir para uma coisa menos exigente. Isto depois é sempre um equilíbrio. Mas sim, eu penso que isso seria o principal. Uma coisa mais extrema, que eu já pensei muitas vezes, eu na verdade não queria ter estudado de todo. Atenção, ensino superior. E já pensei muitas vezes se não teria sido feliz dessa forma, só a fazer uma coisa mais simples, mas aí eu acho que provavelmente ia acabar por me chatear. Nem que fosse de monotonia ou... Sim. Acho que é assim, é fácil, era mais fácil dizer isso exatamente nessa fase em que
estava super difícil arranjar um bom emprego. Para assistirem à conversa completa, Acedam às nossas plataformas de streaming como o YouTube, e o Spotify. hoje, A partir das 18 horas. de Portugal continental. Não há dois sem três.